Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estou super feliz de poder estar com vocês novamente, para a gente se preparar aí para o concurso da PBH. Hoje a gente vem com um formato diferente, a gente vai fazer resolução de questões comentadas. Eu acho que uma das formas que a gente mais aprende, mais se prepara para o concurso público, é resolvendo questões. Então, hoje a gente vai começar falando sobre a política de atenção à pessoa com deficiência. Esse é um conteúdo comum, que está tanto no conteúdo programático do serviço social, assistente social, quanto da psicologia também. E a gente vai começar juntos. Antes, eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês. Quem ainda não viu, pessoal, nós estamos sorteando 11 bolsas para cursos da área da saúde. O ganhador pode escolher qualquer um dos cursos para poder se inscrever. Então, vai lá no Instagram do Grupo Ideal e se inscreva. O perfil, @Grupo Ideal. Lá tem a imagem oficial, que está escrito concorra a 11 bolsas, curte e marca 3 pessoas. Quando tiver faltando uns 10 minutinhos para acabar essa aula, a gente vai fazer alguns sorteios aqui de bolsas. Desde ontem tem sido sorteado, então hoje a gente vai sortear também mais algumas bolsas aí, e quem ganhar vai poder escolher qualquer curso preparatório para poder estudar. Uma outra informação que é importante, nós estamos fazendo desde ontem aulões em diversos conhecimentos, isso porque nós estamos fazendo um projeto beneficente do Coletivo Belas. Então, o que é esse Coletivo Belas? Ele atende mulheres em situação de vulnerabilidade social e é uma iniciativa da professora Suelen Campos. A professora Suelen que está aí, dando os cursos específicos da área da saúde. Entra lá também no site do Grupo Ideal, idealprepara.com.br, vai clicar no QR Code, e quem quiser participar pode fazer uma vaquinha virtual para ajudar esse coletivo em prol das mulheres ali em situação de vulnerabilidade social, tá bom? Vamos começar então a nossa aula, porque a gente tem muita questão para resolver. Quando vocês entram aí no sitezinho, no link para a aula, vocês também vão conseguir baixar todo esse material que está disponível, que a gente vai discutir hoje, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Daniela Corrêa, sou professora universitária, graduação e pós-graduação, sou professora mestre. Esse aqui é meu Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama lá no direct do Instagram, tá? E a gente vai mantendo contato aí. Como eu disse, hoje a gente vai falar da política de atenção à pessoa com deficiência, que é um conteúdo comum para os dois cursos, psicologia e serviço social. Qual que vai ser a dinâmica da nossa aula? Vou projetar um exercício, nós vamos resolver juntos, e depois a gente vai comentar a questão correta para fixar o aprendizado. Pessoal, tanto psicologia quanto serviço social estão disponíveis também no site do Grupo Ideal, cursinho preparatório específico. 2 recadinhos breves para vocês. Quando vocês adquirem o cursinho preparatório aqui do Grupo Ideal, vocês têm acesso à plataforma de ensino por 1 ano. Então, mesmo que a prova do concurso passe, você continua ali estudando e tendo acesso ao conteúdo, se preparando até para outros concursos. E o concurso do Hospital Odilon Berens está aberto. O edital está muito parecido, porque ambas são as áreas da saúde. Então, quando você adquire um cursinho aí para o serviço social ou para a psicologia, automaticamente você também está se preparando para o concurso do Odilon. Então, quem vai fazer, fica de olho. Qualquer dúvida, gente, entra lá, idealprepara.com.br, tem o WhatsApp, tem os nossos canais de comunicação, dá tempo de quem quiser adquirir o cursinho, as aulas a gente está gravando, estão ficando muito bacana. Eu estou aqui abrindo, estou aqui com o computador aberto. Quem tiver perguntas, dúvidas no decorrer das aulas, fala comigo aqui, pode ir mandando mensagem, tá bom? Agradeço desde já o carinho aqui de muitas pessoas que já têm mandado mensagem. Vamos partir para a primeira questão? Então, vamos lá.
o conceito de deficiência adotado pelo Brasil em seu recente Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, 13.146, dispõe em seu artigo 2º que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, vocês percebam que no enunciado da questão, eles colocaram já, né, um pouco do conceito do que é a pessoa com deficiência que está na Lei Brasileira de Inclusão. Além do impedimento de natureza física, são considerados impedimentos de natureza. Alternativa A, mental, político, sensorial. B, social, intelectual ou geracional. C, mental, intelectual ou político. D, mental, social ou sensorial. E E, mental, intelectual ou sensorial. Verifiquem aí qual que é a questão que vocês acreditam estar correta. Pessoal, vamos lá, então? Então, além do impedimento de natureza física, são considerados impedimentos de natureza. Acertou quem marcou a letra E. O que o artigo 2º da Lei Brasileira da Inclusão fala? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Gente, concursos pedem demais esse tipo de questão, de formas, às vezes, diferentes, mas as questões são sempre muito similares. Então, física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. O que é interessante? Eu deixo aqui uma dica para vocês. Pessoa com deficiência, pela Lei Brasileira de Inclusão, é aquela que tem impedimento de longo prazo. De que natureza? Com os fins física, intelectual, mental, sensorial. Fica aí a dica para vocês, né, guardar esses 3 aspectos. Pessoa com deficiência, impedimento de longo prazo, com fins. Impedimento de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Ok? Para a próxima. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades, a restrição de participação. Então, quais alternativas aqui vocês consideram estar corretas? Vamos lá? Letra E, pessoal. 1, 2, 3 e 4. Todas as alternativas. O que a lei vai falar? A avaliação de deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará impedimentos nas funções e estruturas, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação no desempenho de atividades e restrição de participação. Como que uma dica para a gente entender o que é biopsicossocial? É isso aqui, pessoal, ó, está relacionado com variantes biológicas, psicológicas e sociais, em que pode haver aspectos biológicos, psicológicos, sociais. Isso constitui uma análise biopsicossocial. Quando vocês assimilarem o que é o conceito de biopsicossocial, automaticamente vocês já vão reconhecer esses fatores como fatores biopsicossociais e vão ter uma maior assertividade na prova. Então, a dica aqui é, vamos guardar o que é biopsicossocial, que é o quê? Variantes biológicas, psicológicas e sociais, ok? E aí vai acoplar esses 4 fatores. A próxima aqui, de acordo com a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência,
Tendo como objetivo a inclusão e a participação social das pessoas com deficiência, é fundamental, em todas as esferas de governo, a articulação e a integração institucional, tendo em vista a consolidação de compromissos intersetoriais. No âmbito federal, a parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação buscará. Já gravei uma aula que a gente fala exclusivamente da Política Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência. Né? Então, ela vai ali prever articulações intersetoriais e com o Ministério da Saúde e Ministério da Educação, essa parceria vai buscar para a pessoa com deficiência. Eu estou vendo aqui muitas pessoas falando que a imagem está longe, pessoal. Baixa o material. Quando vocês baixarem o material, vocês vão automaticamente ter acesso aos slides que eu projetei aqui. Aí vocês conseguem acompanhar mais de perto, tá? Baixe o material aí, para vocês conseguirem visualizar mais de pertinho e participar melhor. Quem tiver alguma dúvida no decorrer aqui da aula, né, com alguma questão, coloca aqui para mim, tá? Então, vamos lá. Então, qual que seria essa parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação em prol da pessoa com deficiência? A capacitação de toda a comunidade escolar para que educadores possam ser aptos a realizar diagnósticos médicos mais precisos e, assim, solicitar o apoio das equipes de saúde quando realmente necessário. Percebam que essa questão aqui, ele está pedindo uma única alternativa correta. Então, ele vai colocar aqui outras alternativas distorcidas da realidade, que vão se assimilar com o que está realmente na Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, mas vai fazer algumas modificaçõezinhas, assim, como pegadinha. O estímulo à criação de centros de referência em reabilitação em escolas de grande porte, as quais possuam, no mínimo, 10% de alunos com algum tipo de deficiência. A garantia da retaguarda clínica às pessoas com deficiência inscritas na rede de ensino básico, bem como a garantia de encaminhamento para as escolas especializadas em educação especial para os casos mais graves. A colaboração com as secretarias de educação, estados, municípios, no treinamento e na capacitação dos docentes para o trabalho com as pessoas portadoras de deficiência, tendo em vista sua inclusão no ensino regular, e a obrigatoriedade da inclusão de conteúdos relacionados à reabilitação nos currículos dos cursos de graduação da área de educação. Então, aqui, pessoal, por ser uma questão que coloca para a gente marcar uma única alternativa correta, as outras, ele vai distorcer um pouquinho, vai ir com ela no inicinho correta, e depois eu colocar uma ou outra palavra para distorcer e deixá-la incorreta. Então, se atentem a essa questão. Alternativa correta, letra D. A colaboração com as secretarias de educação dos estados e municípios no treinamento e na capacitação dos docentes para o trabalho com as pessoas portadoras de deficiência, tendo em vista a sua inclusão no ensino regular. Está na página 46 da política. Aqui, eu coloquei o artigo inteiro para que vocês possam ver. Eu coloquei umas 70 questões para a gente resolver, tá? Então, eu vou ser mais objetiva, pegando os pontos principais para a gente estudar a partir das alternativas ou certas ou erradas e assimilar o conteúdo. Mas depois, com calma, já que vocês estão de posses do material, dos slides, leiam com calma todas as alternativas aqui da parceria e compare com essas daqui, para a gente começar a ter algumas malícias na resolução da prova de concurso, para vocês verem como que parece tanto, e uma outra alternativa é distorcida. Mas a que está aqui na íntegra é a D, a colaboração com as secretarias, essa aqui está na íntegra como a alternativa correta. A próxima questão. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, foi a aula que eu já dei, que está gravada tanto em psicologia como serviço social, para quem adquiriu o curso. A prática para completar, parte do princípio de que
Para inserir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros e não admitir preconceito, discriminação, barreira social, cultural e pessoal. Então, aqui ele está pedindo para que vocês, preencham a lacuna. Então, a prática da inclusão social, integração social, restauração funcional, reinserção social, participação ocupacional. Essas questões, pessoal, que tem aqui para completar, elas vão estar na íntegra, de acordo com o que é o texto, e elas vão exigir o quê? Memória, tá? Capacidade de memorização. Alternativa correta, letra A. Então, lá na lei vai estar escrito o seguinte: a prática da inclusão social vem aos poucos substituindo a prática do quê? Da integração. Não é só integrar, é incluir socialmente. E parte do princípio que, para inserir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros. Ou seja, uma sociedade inclusiva não vai admitir preconceito, discriminação, barreira social, cultural e pessoal. Muito comum em concurso colocar também essa parte aqui que eu negritei para vocês, tá? O que uma sociedade inclusiva não admite? É um tipo de questão que cai em prova. Então, aqui tem preconceito, discriminação, barreira social, cultural e pessoal. Próximo exercício. São diretrizes da Política Nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas suas particularidades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à edificação pública, à previdência social, assistência, transporte, habitação, cultura, esporte e lazer. Viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência em todas as fases de implementação dessa política, por intermédio de suas entidades representativas. Ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa portadora de deficiência, proporcionando a ela qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho. E, quarto, garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de deficiência com um cunho assistencialista. E aqui ele coloca para vocês, estão corretas quais alternativas? Eu acho que essa daqui é mais fácil, né? Isso porque é a letra C. Alternativa 1, 2 e 3. Vamos prestar atenção nessa quarta alternativa aqui. Por que ela está incorreta? Ela está errada. São diretrizes da Política Nacional para a Pessoa com Deficiência. Então, as respostas, elas começam a partir desse terceiro tópico aqui, de acordo com a lei. Então, eles colocaram na íntegra, e a última questão, garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de deficiência, sem o cunho assistencialista. E aqui na alternativa, com o cunho assistencialista. Por isso que essa alternativa aqui, a 4, ela está incorreta, ela está errada, e só a 1, a 2 e a 3 é que está certa. Então, aqui foi feita uma pegadinha também, por isso a gente vai ler com bastante calma a prova, para poder identificar essas pegadinhas. A próxima questão. Conforme a Lei 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, as ações e serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência não devem assegurar. Então, pessoal, quando estiver fazendo a prova, vê ali, assinale a alternativa errada, não, incorreta, já faz uma marcação aqui com lápis, tá? Ou com a caneta, aliás, é com caneta, porque nos concursos não pode utilizar lápis, tá? Faz uma marcação aqui com a caneta. Então, destinados à pessoa com deficiência, não devem assegurar. Está pedindo para vocês identificarem a alternativa errada. Então, ele vai te dar daqui de 5, 4 corretas e vai alterar algum aspecto em uma, colocando ali a questão errada para a gente.
o diagnóstico e a intervenção precoces realizados por equipe multidisciplinar, os serviços de habilitação e reabilitação sempre que necessários para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da qualidade de saúde e qualidade de vida, atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais, a atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida, exceto se a deficiência for transmissível geneticamente aos descendentes. E a última, a promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS em todos os níveis de atenção no atendimento à pessoa com deficiência, bem como a orientação a seus atendentes pessoais. Então, dessas aí, qual que é a alternativa errada, que não está assegurando ali os direitos da pessoa com deficiência? Vamos embora? Letra D. Vamos voltar? A atenção e saúde reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida, exceto se a deficiência for transmissível geneticamente aos seus descendentes. Por que que ela está errada? Aqui, ó, o artigo 18, ele vai contemplar todas as alternativas que estão aqui, na íntegra, e eles colocaram, exceto se geneticamente a deficiência for transmissível. E isso não está certo. O que a lei fala? Atenção sexual e reprodutiva no direito à saúde da pessoa com deficiência. Ela tem esse direito à atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida. Ponto. Então, não tem essa questão que, se geneticamente essa doença, a deficiência, perdão, se a deficiência ela for transmissível, não vai haver. Não, isso não é verificado. É um direito da pessoa com deficiência ter atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida. Ok? Considerando o disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência e na Resolução CNJ, Conselho Nacional de Justiça 230, julguem o item a seguir. Os serviços de saúde público destinados às pessoas com deficiência devem assegurar o atendimento psicológico, inclusive para seus familiares. E aqui estava pedindo para marcar certo ou errado. E aí, baseado aí no conhecimento que você já tem, essa alternativa está certa ou está errada? Vamos lá? Está certo, pessoal. O artigo 18. As ações e serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais. Então, está certa ali a alternativa. Não sei se vocês estão reparando, quando vocês aí estão com o slide aberto, o material baixado, todas essas questões, elas são de concursos públicos, tá? Então, são as mais atuais, no ano de 2019, 2020 e 2021. Ainda esse ano, ainda consegui encontrar algumas questões. E aí, fala a banca e fala o ano da prova, e para que a gente está resolvendo aqui provas de concurso mesmo. Sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assinale a alternativa incorreta. Vamos marcar aqui. Então, ele vai dar aqui 5 das 4 questões. Vão ter concursos que vai ser até a letra E, outros até a letra D, outros só certo ou errado, né, questões, mas essa aqui são 4. Então, ele vai te dar aqui 3 alternativas certas e vai pedir que você encontre qual que é errada. Uma só vai ser errada. Possivelmente, ele vai distorcer uma ou outra palavra ou acrescentar algo para tirar ali o certo daquela questão e fazer que se torne uma pegadinha. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de curto e longo prazo de natureza física, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em condições de igualdade com as demais pessoas. A gente estudou isso, primeira questão, hein? Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário com a finalidade de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido, em casos de risco de morte e emergência em saúde. Verifiquem aí, pessoal. Então, tem uma delas que vai ali começar certinha e depois vai modificar, né, sutilmente, e vai tornar a alternativa errada. Quem quiser comentar, colocar alguma dúvida, pode mandar aqui que eu estou com o chat aberto para acompanhar, tá? A interagir com vocês. Então, qual que é errada? Errada é a letra A. Nós estudamos ela no inicinho. Olha como que foi redigido o texto para fazer uma confusão mental aqui. Considera-se aquela pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de curto e longo prazo. Primeiro, a lei vai falar que é o quê? Impedimento de longo prazo. Então, esse aqui de curto já está errado, já traz uma confusão aqui. Então, é só de longo prazo, de natureza física. Eles não inseriram aqui mental, intelectual ou sensorial, os fins, que é a dica que a gente deu lá no início. Então, só coloca natureza física. E daqui para cá, o qual, a interação, está certinha a questão. Então, a gente tem que estar atento a esses detalhes mesmo. Isso mesmo, Mirna, você está acertando aí. Letra A, parabéns, viu? Então, é isso mesmo. Olha aqui, ó. Então, é de longo prazo, não de curto. E natureza física, mental e intelectual, o qual, interação, aí o restante da questão está correta. Vamos embora? Com base na Lei 13.146, que trata da inclusão da pessoa com deficiência, julgue o item a seguir. Os serviços do Sistema Único de Saúde e Sistema Único de Assistência Social, que é o SUS e o SUAS, deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis com a finalidade de propiciar sua plena participação social. Certo ou errado? SUS e SUAS devem promover ações articuladas. Certíssimo. Quem marcou o certo está correto. E aí, o artigo 17 vai falar isso. Os serviços do SUS, Sistema Único de Saúde, e do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, reparem que a lei vai colocar SUS e SUAS, e aqui no texto eles desmembraram, né? Eles colocaram o significado da sigla para chamar um pouco a atenção, né? Para não ficar tão óbvio. Então, eles fizeram essa modificação, mas a lei, a íntegra dela é essa aqui. Os serviços do SUS e do SUAS deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações, formas de acesso às políticas públicas disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena participação social. E aí, pessoal, o que é esse... Ok, Keila, Franciele, muito bem, Mirna, vocês estão brilhando, viu? Então, o que é, pessoal, essas ações articuladas para orientação, né? Informação, tanto para a pessoa com deficiência quanto para as famílias? O parágrafo único vai falar, os serviços que trata o CAPT, que é esse artigo anterior, podem fornecer informações e orientações que sejam na área de saúde, educação, cultura, esporte, lazer, transporte, previdência social, assistência social, habitação, trabalho, empreendedorismo, acesso ao crédito, promoção e defesa de direitos nas demais áreas que possibilitem a pessoa com deficiência exercer sua cidadania. Então, quando se coloca ali que os serviços do SUS e SUAS devem promover ações articuladas, né, para a pessoa com deficiência e sua família, e informações e orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis, abaixo o CAPT vai falar quais são.
Então, o que é importante? A gente saber que essa articulação entre SUS e SUAS existe para a pessoa com deficiência e sua família, para garantir esse acesso às demais políticas públicas e entender quais são essas demais políticas públicas que o texto menciona, que aí são todos esses serviços, né, de saúde, assistência, previdência, empreendedorismo, ou seja, todas as políticas setoriais e serviços que vão garantir ali, possibilitar a pessoa com deficiência exercer sua cidadania. Então, é bom a gente entender também qual será essa articulação. A próxima aqui, com base na Lei 13.146, que trata da inclusão da pessoa com deficiência, julgue o item a seguir. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde público e privados, a autoridade policial, Ministério Público, além dos conselhos de direitos da pessoa com deficiência, pertinente ao domicílio da referida pessoa. Certo ou errado? Pessoal, certo. Só que a gente vai ter aqui, para essa questão não, acho que essa questão aqui ela está bem na íntegra do que a lei coloca, mas sobre essa questão vão existir diversas pegadinhas. Quais delas? A que é mais comum, colocar-se o seguinte, pelos serviços públicos de saúde públicos e retira o privado. E aí, ao ler, não se repara, o que a gente tem que guardar aqui, mentalizar. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde público e privado, ou seja, pessoas com suspeita ou confirmação de violência, pessoas com deficiência, se forem atendidos tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde, ambos têm a obrigação de fazer a notificação compulsória. O que é o compulsório? A gente já estudou isso em aulas que a gente teve. Compulsório, aquilo que é obrigado, né? Tem que ser feito. Ou seja, pelos serviços de saúde, tanto público quanto privado. Ambos os serviços, eles têm que notificar. E essa notificação, outra questão que às vezes também vai trazer uma confusão, às vezes tira o público, coloca-se em algumas questões que os serviços privados não têm obrigação dessa notificação compulsória, então tanto rede de saúde particular quanto pública tem obrigação de notificar casos de suspeita ou confirmação de violência da pessoa com deficiência, e para quem? Onde notificar? Autoridade policial, Ministério Público, além dos conselhos de direito. Então, a gente vai gravar que, pela lei, são 3 locais que essa notificação compulsória acontece. Ministério Público, Autoridade Policial e Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa. Eu coloco aqui para vocês o que a lei vai trazer como o que é violência contra a pessoa idosa também. Então, para agregar aqui um conhecimento. Para efeitos da lei, o que é violência contra a pessoa idosa? Qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico. Então, uma negligência, que é uma questão, a falta do cuidado, ele também enquadra como uma violência, né, uma violência física, psicológica, assédio moral, ou seja, o que é a violência contra a pessoa com deficiência? Qualquer ação ou omissão, que é a falta de cuidado, ou ação, né, que vai trazer um prejuízo, praticado em local público ou privado, que seja ali visível a todos, ou privado ali, que ninguém esteja vendo, que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico. Então, aqui a gente já tem a concepção, de acordo com a lei, do que é violência contra a pessoa com deficiência. Vamos passar para a próxima. Entende-se por barreiras qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e exercício dos direitos à acessibilidade.
a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, o acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança. Então, aqui, ele nos trouxe o enunciado da questão, esse é até desse ano, 2021. Então, ele nos trouxe aqui o que é barreiras de acordo com a lei. Então, barreira é qualquer entrave, obstáculo, comportamento que vai limitar ou impedir a participação da pessoa com deficiência, né? E ela vai ter alguns tipos de barreira. A lei vai além dela trazer a definição do que é barreira, ela ainda vai conceituar os tipos de barreira existentes. E é isso que aqui está na questão. Então, ele vai colocar aqui a primeira coluna, barreira urbanística, barreira arquitetônica, barreira atitudinal, barreira nas comunicações e na informação. Aqui abaixo, na outra coluna, ele vai colocar o conceito de cada uma e vai pedir que você faça o quê? Ligar as duas colunas e marcar a sequência correta. Vou tomar uma água aqui enquanto vocês leem aí nos slides para a gente marcar. Vamos lá? Sequência correta. Letra D. 2, 4, 3, 1. Vou colocar aqui para vocês de acordo com a lei e a gente vai entender melhor o que é cada barreira. Então, a lei ela vai trazer isso, né, o conceito do que é barreiras, que são esses entraves, e esse conceito de barreira ele cai muito em questão de prova, obstáculo, atitude ou comportamento que vai limitar essa participação plena da pessoa com deficiência. E quais os tipos de barreira que a lei coloca? O que é barreira urbanística, pessoal? São as barreiras que existem nas vias, espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Então, barreira urbanística, a gente já vai ligar ali com o urbano mesmo, o meio urbano, né, que vai estar na via, nas ruas, nos espaços públicos, praças, ou seja, abertos ao público ou ao uso coletivo, que vai impedir a acessibilidade. Às vezes vai ter uma escada, vai ter ali um degrau, vai ter ali um objeto que vai atrapalhar o fluxo e criar uma barreira. Barreira arquitetônica. São aquelas existentes nos edifícios públicos e privados. Então, às vezes, existem edifícios que não têm um elevador adaptado para uma pessoa cadeirante. Então, vão ter ali barreiras arquitetônicas dentro de edifícios. Então, o que é urbanístico? Aquilo que está nas vias, nos espaços públicos. Arquitetônico já faz um recorte, que é o quê? Que está nos edifícios públicos e privados. Barreira nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transporte. Quem aí tem da minha idade para trás vai lembrar um pouco de como era ali os ônibus antigamente, né? Quando a pessoa com deficiência dava sinal, dependendo, tinha que alguém carregá-la para dentro do ônibus, cadeirantes. Então, às vezes, o motorista, o cobrador desciam do ônibus e faziam isso, ou as pessoas que estavam ali no ponto de ônibus aguardando. Hoje, essas barreiras, né, elas estão sendo superadas com a instalação o quê? De elevadores, para que as pessoas com deficiência tenham o quê? Essa acessibilidade, que é o quê? A acessibilidade ao contrário, então, do quê? Das barreiras, né? Que são esses entraves ali. Então, a acessibilidade é quando ela consegue se locomover com autonomia, com independência. Então, as barreiras nos transportes, barreiras nas comunicações e na informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informação por intermédio de sistema de comunicação e tecnologia da informação. Ou seja, uma pessoa que às vezes tem uma deficiência visual, auditiva, como que ela vai ali se apropriar de uma comunicação? Né? Isso aí pode se tornar um entrave. Então, hoje a gente já vê ali a gente pode ver alguns programas com intérprete de Libras para promover o quê? A retirada dessa barreira, né? E outros programas que existem para pessoa com deficiência visual, programas que vão fazer ali a leitura. Então, o que é barreira? Quando não existe isso, essa propiciação desse acesso.
né? Cria-se esse entrave na comunicação e na informação. Ok? Então, aqui eu coloco para vocês. A Lidiane coloca que aqui em Nova Lima ainda tem ônibus assim, infelizmente. Infelizmente mesmo, porque está ferindo o que está na lei. Né? A lei ela vai trazer essa obrigatoriedade ali da retirada dessas barreiras para garantir o quê? O que a gente falou lá no início. Inclusão social, autonomia, independência da pessoa portadora de deficiência. Vamos lá? Tecnologia assistiva, a chamada TA, tecnologia assistiva. É o termo utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais das pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. Sobre esses recursos e serviços, relacione as categorias representadas na coluna da esquerda com o descrito na direita. Tecnologia assistiva, gente, nós que vamos aí, né, prestar o concurso para a área da saúde, tanto essa questão das barreiras, quanto as tecnologias assistivas, órteses, próteses, são conhecimentos que nós temos que ter, ok? Vamos lá? Então, aqui, eu não coloquei, gente, de onde eu tirei a questão, porque não, ia ficar muito pequeno. Aí, eu cortei aqui em cima, tá? Mas é uma questão de concurso, tecnologia assistiva. Então, ele vai trazer para a gente o conceito do que é tecnologia assistiva. Que é para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que vão contribuir para ampliar essas habilidades funcionais. Na resposta, eu vou explicar melhor esse conceito. E aqui ele vai colocar também para que a gente possa linkar uma coluna com a outra. Então, o que são auxílios para a vida diária e vida prática? Comunicação aumentativa, projetos arquitetônicos, auxílios de mobilidade, auxílios para ampliação. Vamos lá? Opa! A alternativa correta é a letra B. 5, 2, 4, 3, 1. A gente vai voltar lá. Eu só quero mostrar para vocês o que é a tecnologia assistiva, ou ajuda técnica. Reparem nessa imagem aqui. Reparem que a pessoa ela tem uma dificuldade de mobilidade com a mão e tem ali um equipamento que contribui que ela possa ter uma mobilidade no teclado do computador. Essa criança aqui com uma deficiência visual e tem uma possibilidade de interação aqui com uma tela. A criança cadeirante que consegue ter um acesso aqui à tecnologia da informação e comunicação. Então, esse mouse é adaptado. A criança que tem ali, né, as mãos com uma deficiência e que consegue trabalhar com o mouse, que é isso aqui que está sendo colocado. Vão existir vários tipos de tecnologia assistiva, várias. Pessoas ali que, às vezes, não são paraplégicas e que conseguem, às vezes, piscar os olhos e digitar um texto. Vão existir diversos tipos, né, de tecnologias assistivas. O que eu quero é que vocês entendam o que é. Então, aqui ele coloca teclado inteligente, acionadores com mouse adaptado, mouse por movimento de cabeça, monitor com tela de toque e órtese para digitação. Então, esses são alguns exemplos de tecnologia assistiva. Né? E a importância dessa tecnologia é o quê? É tirar, então, essas barreiras e conseguir incluir e promover a participação da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, esse que é, na verdade, o conceito. Agora, vamos voltar lá, na questão? Ele coloca aqui, que essa primeira é o 5. Então, o quê? Auxílios para ampliação da função visual e recursos que traduzem conteúdos visuais em áudio ou informação tátil. São exemplos, material gráfico com texturas em relevos, ou seja, o que vai produzir ali, o que vai contribuir para a ampliação visual.
da função visual, material gráfico com textura e relevo, mapas e gráficos táteis, softwares em celulares para identificação de texto. Logo em seguida, ele coloca aqui, essa aqui é a 2, comunicação aumentativa e alternativa, destinada a atender as pessoas sem fala ou escrita funcional ou em defasagem de sua necessidade comunicativa e sua habilidade em falar, escrever e ou compreender. Então, essa é uma comunicação aumentativa e alternativa. Posteriormente, essa aqui é a 4, auxílios de mobilidade. Então, para que a pessoa possa caminhar, bengala, muleta, andador, cadeira de rodas, e vai trazer outros aqui. O terceiro, projetos arquitetônicos para acessibilidade, projetos de edificação e urbanismo, que vão ter funcionalidade e mobilidade a todas as pessoas. E o último é o 1, auxílios para a vida diária e vida prática, materiais e produtos que favorecem desempenho autônomo e independente em tarefas rotineiras. Então, isso aqui são alguns exemplos, né? Alguns conceitos, mas mais importante que isso é vocês compreenderem o conceito de tecnologia assistiva e por que ela é importante para a garantia dessa autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão. Espero que tenha ficado fixado para vocês. Ah, que bacana! O Adalgino, ele coloca aqui que na PAI, em Esmeraldas, tem diversas tecnologias dessa linha. Eu acho fantástico, eu sou apaixonada com tecnologias assistivas. Adalgino. Então, vamos lá. De acordo com a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência, do direito à saúde. Então, percebam isso aqui também. Uma lei, ela vai ter vários direitos, do direito à saúde, do direito à educação, do direito ao trabalho, do direito à previdência social, do direito à assistência social. Então, quando vocês verificarem numa prova de concurso do direito à saúde, você já tem que se fixar à parte daquela lei que fala exclusivamente de saúde. É correto afirmar. Aqui ele, então, vai te dar das 5 alternativas, 4 erradas e uma única certa. Obviamente que as erradas, ele vai colocar algumas coisas certas no meio da questão errada para te fazer confundir. Mas uma única vai estar do início ao fim certa. Então, do direito à saúde. As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar diagnóstico e intervenção precoce, serviços de habilitação e reabilitação sempre que necessários, atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação. Atendimento psicológico, com exceção de seus familiares e atendentes pessoais. Atenção sexual e reprodutiva a respeito da especificidade e identidade de gênero e orientação sexual da pessoa com deficiência. As operadoras de planos seguros privados de saúde não são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, não será prestado atendimento fora do domicílio para fins de diagnóstico e tratamento. E a última, a pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito ao acompanhante ou atendente pessoal. Porém, na impossibilidade de permanência do acompanhante, o familiar deve se responsabilizar por adequar o serviço. A Graziele, saudades também, Graziele. Ávila Graziele. Bacana. Cumprimentando a Adalgino. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pegar essa aqui, só para eu falar um pouquinho do que eu quero para vocês. Essa não é a alternativa correta e está óbvia. A gente estudou há pouco que o atendimento psicológico ele tem que ser prestado à pessoa com deficiência, seus familiares e atendentes pessoais. Então, ele começa a escrever de acordo com a lei, ele coloca com exceção. Tudo aqui vai estar de acordo com a lei, só que aí eles vão mudar uma ou outra palavra para te confundir. Tá? Vão pegar os textos certinhos da lei. Então, aqui, atendimento psicológico com exceção? Não. Atendimento psicológico, inclusive, para a pessoa com deficiência, seus familiares e atendentes pessoais também.
Então, é só para dar um exemplo. Mas a alternativa certa é a letra A. Vamos entender o porquê? Vamos ler aqui, ó. A lei ela vai falar o seguinte: o processo de habilitação e reabilitação é um direito da pessoa com deficiência. O processo de habilitação e de reabilitação vai ter ali o desenvolvimento, né, como objetivo o desenvolvimento de potencialidade, talento, habilidade, ou seja, né, para que traga uma igualdade de oportunidade a todas as pessoas, né, às demais pessoas. Então, o objetivo desse processo de reabilitação é essa igualdade de condições. E o processo de habilitação e reabilitação, já no artigo 15, baseia-se na avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observando as seguintes diretrizes: diagnóstico e intervenção precoce. Então, foi compiladas as informações nessa primeira linha aqui, né, nessa primeira alternativa, que é o quê? Diagnóstico, intervenções precoces, serviços de habilitação, reabilitação sempre que necessário, atendimento multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação. Compilou aqui o direito da saúde nessa alternativa. Então, ela está certinha. Agora, eu queria deixar uma dica para vocês, né, falando em habilitação e reabilitação. Muitas vezes essa habilitação e reabilitação ela vai acontecer por meio de órteses e próteses. Então, é importante a gente entender o que é órtese e o que é prótese. Órtese, dispositivo ortopédico utilizado para fornecer apoio, alinhar, prevenir ou corrigir deformidade. Olha aqui para vocês. Então, um dispositivo ortopédico utilizado para fornecer apoio, alinhar, evitar. Então, aqui, ó, esse é o exemplo de órtese. Prótese, componente artificial que tem como objetivo suprir uma parte do corpo. Então, olha aqui, essa perna mecânica. Então, o que é órtese? Órtese é aquilo que é externo, que vai vir para alinhar, dar apoio, corrigir, firmar. Então, é externo. O que é externo ao corpo é órtese. O que substitui uma parte do corpo e se torna uma parte dele é uma prótese, tá? Então, para a gente gravar aqui o conceito de um ou de outro. Então, a gente vai entender que é diagnóstico e intervenção precoce, justamente para contribuir na habilitação e reabilitação. Ok? Obrigada, Alessandra, pelo retorno aqui, pelo feedback. Né, está gostando da aula. E a Edna coloca aqui que a UFMG oferta um auxílio financeiro para a tecnologia, para aquisição de tecnologia assistiva. Excelente a gente saber disso, sabe por quê? Porque nós vamos passar nesse concurso e em outros da área da saúde também, e aí, como profissionais, tanto da psicologia quanto da assistência social, nós vamos ter que o quê? Fazer essa articulação com a rede. E a UFMG entra como uma rede aí, né, na garantia desse direito. Muito bacana a informação. Obrigada, Edna. Então, vamos lá. A próxima. A pessoa com deficiência, desde o ano de 2015, conta com o aparato legal da Lei 13.146, que apresenta à sociedade o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esta lei visa a garantia do exercício dos direitos sociais e das liberdades fundamentais pela pessoa com deficiência, com o intuito de lhes conferir inclusão e cidadania. Então, aqui fez a definição do que é o objetivo da lei. No que diz respeito ao direito à saúde, novamente, direito à saúde. Então, que a gente for ler aqui, a gente tem que vincular com esse direito. Pode-se afirmar que, aí é uma alternativa correta, outras 4 erradas. As ações e serviços de saúde pública devem assegurar à pessoa com deficiência atendimento psicológico, não sendo extensivo a familiares e atendentes pessoais. A gente já sabe que essa aqui está trazendo confusão, né? Está errada. Os profissionais que prestaram assistência à pessoa com deficiência exclusivamente em serviços de habilitação e reabilitação devem ter garantia de capacitação inicial e continuada.
As ações e serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar o diagnóstico e intervenção precoce, realizada ou não por equipe multidisciplinar. A gente viu isso agora. Ele tem que ser realizado por equipe multidisciplinar. Então, realizados ou não, está errado. Isso aqui eu já vou até colocando para vocês. Não é exclusivamente em serviços de reabilitação e reabilitação. Toma cuidado isso daqui, tá? Sabe quando faz um recorte querendo só uma parte? Muitas vezes está errado. Então, exclusivamente não. Tem garantia de capacitação inicial e continuada, mas não é só exclusivo para os profissionais que trabalham em serviços de habilitação e reabilitação. É assegurada a atenção integral da saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. As instituições privadas que participem de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção não precisam seguir as mesmas diretrizes atinentes à prestação de assistência à pessoa com deficiência, como faz nos serviços de saúde pública. Eu acredito que aqui a gente já até resolveu, né? Essa aqui, olha aqui, as instituições privadas que participem de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos não precisam seguir as mesmas diretrizes. Tem que seguir. Então, é o que eu falo com vocês. Ele coloca aqui as alternativas certas e distorcem para trazer uma confusão. Mas a alternativa certa é a D. Então, do direito à saúde, é assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. Ah, que bacana. Eu estou gostando aqui, a Leandra falou que o TCC dela foi elaborado sobre a pessoa com deficiência. Você está gostando da aula? Obrigada. Estou gostando também muito da participação de vocês. Estou amando aqui abrir o chat e ler as mensagens que vocês têm enviado aqui. Bacana. Vamos lá. Nos termos da Lei 13.146, especificamente no que concerne ao direito à saúde... Gente, por que eu fiz um recorte maior do direito à saúde? Porque é a área que a gente vai prestar concurso. Então, obviamente, vai ser a área que vai ter ali o maior peso na prova, né? No tocante à questão da pessoa com deficiência. Ok. Quando esgotados os meios de atenção da pessoa com deficiência no local de residência, qual que é a alternativa correta? Quando a pessoa com deficiência não esgotou as possibilidades de ser atendidas lá, na residência. Não será prestado atendimento fora de domicílio. Será prestado atendimento fora de domicílio para fins de diagnóstico e de tratamento garantidos o transporte e acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante. Será prestado atendimento fora de domicílio para fim exclusivo de tratamento e, desde que se trate da situação emergencial, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência, excluído seu acompanhante, que deverá arcar com as suas próprias expensas. Será prestado atendimento fora de domicílio para fins de diagnóstico e tratamento garantida somente a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante. Será prestado atendimento fora de domicílio para fim exclusivo de tratamento e, desde que se trate de sua situação emergencial, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante. Então, vamos lá? Ô, Samanta, eu que agradeço você estar aqui. Keila, Samanta, vou matando a saudade de vocês todas e a gente vai bater nesse papo aqui. Muito boa essa interação. E eu que agradeço todo mundo, né, que está assistindo a aula, as meninas que têm mandado mensagem aqui. Poliana também. Saudade. Então, vamos lá, alternativa correta? Artigo 21, letra B. Então, aqui, quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência,
será prestado atendimento fora de domicílio para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos transporte e acomodação da pessoa com deficiência e seu acompanhante. A gente viu alternativas lá que fala que é prestado para fins diagnósticos garantidos o transporte e acomodação, ou seja, a gente viu alternativas que estavam distorcendo esse artigo, colocando uma ou outra questão ali para trazer uma confusão mesmo, uma pegadinha. Mas o que a gente vai entender? Então, quando esgotado esses meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência em casa, vai ser dado esse atendimento fora de domicílio para fins de diagnóstico e tratamento, não só diagnóstico, né, para fazer algum exame, para um tratamento, garantido transporte e acomodação, tanto da pessoa com deficiência, quanto de seu acompanhante. Isso mesmo, Valéria acertou. Artigo 22, aí eu complemento para vocês o que a lei traz. A pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito ao acompanhante ou à atendente pessoal, devendo o órgão ou instituição de saúde proporcionar condições adequadas para a sua permanência em tempo integral. Então, também, a pessoa com deficiência internada, tanto ela quanto o seu familiar ou o seu acompanhante, seu atendente pessoal, ele tem esse direito também à acomodação, e a saúde, o equipamento, o órgão de saúde que estiver ali, tem que propiciar essas condições. Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa com deficiência, cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificar por escrito. Então, é muito sério, né? A pessoa com deficiência ela tem esse direito a esse acompanhante e caso, por exemplo, o hospital que ela está internada não consiga acomodar a permanência, né, para a permanência do seu acompanhante ali, ela vai ter que justificar por escrito porque não pôde. E na ocorrência da impossibilidade prevista na linha 1, né, que é o órgão ou a instituição deve adotar, que é essa, né, de ter, não, na impossibilidade de ter ali um acompanhante participando, o órgão ou a instituição de saúde deve adotar providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou do atendente pessoal. Então, se não puder, né, a pessoa não puder acompanhar em função de alguma questão do órgão de saúde, além de escrever por escrito, porque não pôde, ainda tem que suprir a ausência desse acompanhante ou do atendente pessoal, ok? A Valéria coloca aqui para a gente, olha, palavras como não, excluído, exclusivamente, somente, caberia como não direitos. Eu também percebo isso, Valéria. São pegadinhas que a lei os concursos colocam. Não generalizamos. A gente não vai falar que não vai ter ali alguns momentos que uma legislação possa trazer somente, pode trazer exclusivamente, pode trazer, mas o geral é que essas palavras elas vão fazer um recorte proposital numa prova, justamente para fazer uma confusão. A Valéria ela coloca aqui, né? Deixa eu me voltar aqui e localizar sua colocação. Aqui a Bárbara coloca aqui, ó, a letra D estaria errada porque tinha a palavra somente. Então, vamos voltar lá para a gente ver. Sim, justamente por ter só a palavra somente. Porque não é só o transporte e acomodação, será também a internação, quaisquer necessidades qualquer necessidade que venha a ser fruto ali daquela saída da residência. Então, quando coloco somente aqui, realmente, ele traz uma pegadinha mesmo.
Eu não vou falar, igual eu falei, eu não vou generalizar. A lei vai fazer alguns recortes, pode fazer alguns recortes, mas o mais habitual em prova de concurso, quando coloca exclusivo, somente, apenas, não, exceto, vai trazer ali algumas confusões, mas não se pautem só por isso, se pautem no conhecimento completo. Mas essa aqui sim, Bárbara, está errada somente porque está escrito somente, tá? E não é, a lei não coloca o somente, a lei está colocando aqui, ó, garantidos o transporte e a acomodação. Então, se para além do transporte e da acomodação, precisar ali de uma medicação, de uma cirurgia emergencial, não vai ser concedido? Se a lei tiver escrito somente, não vai. Então, não faz esse recorte, né? Deixa em aberto o que é garantido e os demais direitos que a pessoa com deficiência vai ter, tá? Bacana, é isso mesmo. Deixa eu ver. Então, vamos embora. Em conformidade com a Lei 13.146, analise os itens abaixo. É assegurada a atenção integral da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. Essa daqui a gente respondeu uma questão há pouco e a gente sabe que está certa. O que eu quero que vocês analisem? Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e continuada. Aí vocês, né, verifiquem se os dois ou qual dos dois está correto. Letra A. Os itens 1 e 2 estão corretos. Vocês lembram há pouco que a gente leu uma questão em que falava que somente profissionais, né, que trabalhavam com serviços de habilitação e reabilitação deve ser garantida? É o que eu coloco aqui para vocês. A esses profissionais, especialmente, tem que ter uma garantia de capacitação inicial e continuada, especialmente, mas não se restringe a apenas ele. Todos os profissionais da saúde, né, e que prestam assistência à pessoa com deficiência, vão ser alvos ali, né, vão ser sujeitos a essas capacitações iniciais e continuadas. Por que a lei coloca um especialmente? Porque as pessoas, os profissionais que trabalham com a habilitação e reabilitação, elas têm que estar ali sempre atualizados, né, dentro do que há de melhor nas tecnologias em geral, em questão de órtese, próteses, tecnologias assistivas, de todas as formas possíveis de habilitação e reabilitação. Então, essa capacitação ela é contínua, porque para que o profissional ele esteja sempre ali com conhecimento na ponta, o melhor conhecimento, mas não se restringe a apenas eles. A lei vai falar especialmente por esse motivo, mas não se restringe a apenas eles. Inclusive, na aula que eu já tá lá, para quem adquiriu o curso, que a gente fala da Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, vai ser explicado lá quais os profissionais, como vai se dar essa atualização, essa capacitação, né? A gente coloca lá, de acordo com a lei, como que vai ser, né? Que são as parcerias com os hospitais universitários, que na grade curricular dos cursos de graduação de saúde tem que ter matérias voltadas para isso. Então, a lei vai trazer também como se trazer essa capacitação. Agora, o que a lei quer colocar aqui especialmente é nesse sentido. É nesse sentido de que esses profissionais, como estão ali na habilitação e reabilitação, eles precisam estar sempre com os conhecimentos mais evoluídos, mas todos os profissionais de saúde que prestam assistência à pessoa com deficiência têm que estar sempre em capacitação, ok? Segundo a Lei 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, marcar para com C as certas e E para errada, e depois marcar aqui a sequência correta. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. Essa a gente já sabe que está certa.
A pessoa com deficiência internada em observação é assegurado o direito a acompanhante ou atendente pessoal, devendo o órgão ou instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral. A gente estudou isso agora e sabe que também está certo. Eu coloco aqui para vocês, coloquei essa questão por causa dessa alternativa aqui, ó. É facultada a cobrança de valores diferenciados por parte dos planos de saúde e seguros privados de saúde de pessoas com deficiência. E aí, com o conhecimento que vocês têm da lei, é facultada essa cobrança de valores diferenciados? Vamos ver aqui. Bora? A letra A. Somente, né, a sequência é C, C e E. Essa última aqui está errada. Por que está errado, pessoal? O que a lei vai falar? São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive por meio de cobranças de valores diferenciados por planos de saúde e seguros privados de saúde em razão de sua condição. Então, é vedado, né, aos planos de saúde fazerem cobranças diferenciadas em função da deficiência. E o artigo 20, ele ainda vai falar o seguinte: as operadoras de planos de saúde e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Então, ela ainda traz essa obrigação de garantir, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados a todos, de forma ao quê? A um tratamento igualitário, ok? Então, o plano de saúde não pode mudar. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá. Essa outra aqui. Nas últimas décadas, o Brasil tornou-se signatário de declarações que ratificam o direito ao acesso, à permanência, à aprendizagem e à gestão participativa das pessoas com deficiência na escola e na sociedade. A posição brasileira se afirma como uma política pública propositiva e possibilita uma sociedade mais inclusiva. Com referência aos dispositivos das leis e decreto, julgue os itens a seguir a respeito da acessibilidade da pessoa com deficiência. O atendimento prioritário é assegurado às pessoas com deficiência, idosos, gestante, lactante e as pessoas acompanhadas de crianças de colo e obesos. Certo ou errado? Sobre o atendimento prioritário, tá, pessoal? Coloco aqui para vocês essa imagem. Essa imagem já responde ali a questão. Essa lei, a lei que vai regulamentar, né, a lei que vai falar do atendimento prioritário, são as leis federais de 2000 e depois regulamentadas pelo decreto de 2004. E ela vai colocar que atendimento preferencial, idosos, gestantes, mulheres portando crianças de colo e pessoas portadoras de deficiência. Então, está certo aqui o que coloca a questão. Aí aqui ainda coloca, né, pessoal, obesos e lactantes, que é o quê? A mulher em período de amamentação. Mas está certo. A próxima, com referência à Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, Convenção de Guatemala, julgue os próximos itens. Então, ok. Considera-se discriminação contra a pessoa com deficiência toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais. Certo ou errado? Adriana, Edna, colocaram aqui certo. Então, vamos lá. É isso mesmo. O que eu quero que vocês firmem, por que eu coloquei essa questão? Que ele vai colocar Conferência Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação. Essa conferência, porque vai cair pode, né, cair na prova, e vai colocar como a nomenclatura Conferência Interamericana ou Conferência de Guatemala. Ambas são a mesma conferência. Então, Conferência de Guatemala
Conferência Interamericana, tá? Convenção Interamericana, Convenção de Guatemala, a mesma. Promulgada no Brasil por esse decreto aqui. Afirma que todas as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas. Então, o que é a Conferência de Guatemala, a Convenção de Guatemala ou Convenção Interamericana, né, promulgada por esse decreto, vai falar definição de discriminação. Definindo como discriminação com base na deficiência, como diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais. Então, é que, para que vocês possam ter a definição de discriminação com base na deficiência a partir da Convenção de Guatemala ou com Convenção Interamericana e Decreto 3.956 de 2001, ok? Então, vamos para a próxima. Vamos lá. A Lei 7.856, com as alterações posteriores, ao tratar do apoio às pessoas com deficiência, traz um comando específico envolvendo censos demográficos. Com base na mencionada lei, assinale a alternativa correta sobre o tema. Então, a gente já estudou, né, no nossa aula, no cursinho, sobre os censos demográficos. A gente menciona, e que a partir do ano de 89, foi incluído nos censos demográficos o levantamento sobre as pessoas com deficiência, para que pudesse ser o quê? Criada políticas públicas, né, em prol das pessoas com deficiência. E aí ele coloca que traz um comando específico, né, e com base nessa lei, marcar a alternativa correta. Então, os censos demográficos realizados a partir de 2019 incluirão as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista. No censo demográfico de 90 e nos subsequentes, deverão ser excluídas as questões concernentes à problemática da pessoa com deficiência. Essa aí, de cara, a gente já vê que está errada, né? Ser excluída, se o censo é para a pessoa com deficiência, como que vai excluir? Os censos demográficos realizados a partir de 2019 deverão excluir as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista. No censo demográfico de 90 e nos subsequentes, deverão ser incluídas as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista. E no censo de 90 e nos subsequentes, deverão ser excluídas as especificidades referentes ao transtorno do espectro autista. Essa aí eu acho que a gente fica claro. Vamos voltar aqui. Letra A. Lei 7.853, de 24 de outubro de 89, faz referência à obrigatoriedade da inclusão de questões específicas sobre a população com deficiências nos censos nacionais. E aí, qual que é a alternativa correta? Os censos demográficos realizados a partir de 2019 incluirão as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista. Tá? Então, essa é a alternativa correta. A gente falou um pouquinho na aula que não existia, né, nos censos demográficos do IBGE, avaliação sobre as pessoas com deficiência, e que a partir de 89 foi criada essa lei, e os censos subsequentes eles foram inserindo informações sobre as pessoas com deficiência, para se criar no Brasil um mapa de quais os estados, quais as deficiências preponderantes, maiores tipos de deficiência em cada estado. Isso para quê? Para viabilizar políticas públicas, suporte para o Sistema Único de Saúde. E, a partir de 2019, foi incluído também as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista. Ok? Quanto à realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica relacionados a pessoas com deficiência, a lei estabelece que... Então, aqui, vamos só voltar. Tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica relacionados à pessoa com deficiência, a lei estabelece que
É indispensável seu consentimento prévio, livre e esclarecido, podendo, no entanto, ser suprido em situação de curatela na forma da lei. É dispensável o seu consentimento, desde que o objetivo a ser alcançado seja seu próprio bem-estar. Se exige o seu prévio e livre consentimento por escrito, não podendo ser suprido mesmo em situação de curatela. Não exigirá o seu consentimento pessoal no caso de pesquisa científica, se seus pais responsáveis legais assim se manifestarem em seu lugar. Será exigido o seu prévio e livre consentimento apenas para a hipótese da pesquisa científica, podendo ser dispensado nos demais casos. Dá uma verificada aí, pessoal. Essa questão é de suma importância. Estou dando uma lida aqui nas mensagens. Enquanto isso, vão pensando aí. Eu estou vendo aqui, enquanto vocês vão pensando, que algumas pessoas colocaram aqui, pedindo para eu voltar na questão da prioridade. Mas é o que está na lei. A lei 10.048 de novembro de 2008, ela vai incluir as pessoas idosas, as pessoas obesas também. Então, só abrir a lei aqui, o artigo 1º da Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000. As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com criança de colo e os obesos terão atendimento prioritário nos termos desta lei. Depois, esse artigo dessa lei, 10.048 de 2000, ela vai partir lá para a política de inclusão da pessoa com deficiência, que é a 13.146. Tá? Então, o obeso também tem prioridade de acordo com a lei. Por isso que eu coloquei para vocês. Ok? Porque está dentro da lei. A pessoa com deficiência. Aqui alguém colocou que não entendeu a letra A. Vamos voltar aqui, só para a gente ver essa questão aqui, que essa questão da curatela é extremamente importante. Então, coloca aqui, quanto à realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica relacionados à pessoa com deficiência, a lei estabelece que o consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização do tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Mas se a pessoa ela for curatelada, mesmo que ela seja curatelada, que seja uma pessoa portadora de deficiência, que tem ali uma curatela com outra pessoa respondendo por ela, tem que ser ali assegurada a participação dessa pessoa com deficiência nessa decisão o máximo possível. Tá? Muitas vezes ela vai ter alguma deficiência cognitiva, alguma outra deficiência que a impeça de participar. Mas, independente da deficiência, o máximo possível tem que ser participado. Então, o que acontece nas questões de concurso público? Muitas vezes, as questões elas vão colocar como que a pessoa com deficiência que tem a curatela, é dispensável a participação dela nas autorizações, né, no consentimento prévio, livre e esclarecido, para realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. E isso não é verdade. Ou seja, é indispensável a participação dela. Agora, se ela tiver a curatela, essa participação pode ser suprida em situação de curatela, ou seja, o curador ele pode ali tomar essa decisão também. No entanto,
mesmo em situação de curatela, deve ser assegurada a participação no maior grau possível para a obtenção do consentimento. Então, o curador, a presença do curador não exime a participação da pessoa com deficiência nas decisões. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência de saúde, resguardado seu superior interesse, ou seja, só quando tiver ali uma situação de morte, eminente de morte, um risco grande, que vai ser feito o procedimento inicial, sem esse consentimento prévio. E o parágrafo único, o consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. Então, se a pessoa com deficiência ela tiver ali em uma situação que ela não responda mesmo por si, o curador que vai responder por ela plenamente, 100%, vai ser suprida ali o consentimento dela pelo curador. Mas, enquanto ela tiver potencialidade de participar dessa decisão, mesmo com o curador, ela participa. É o que coloca ali a lei. A lei, Thaís, aqui há algumas pessoas perguntando sobre a lei. A obesidade está incluída nessa lei? A Tássia pergunta, por ser considerada uma doença crônica, a lei não vai falar isso. A lei ela vai colocar o parágrafo aqui, ó, que a Ana Flávia encaminhou para a gente, né? O artigo 1º aqui da lei. A lei não vai trazer essa informação, tá? Se é porque é uma doença crônica ou não. Ela só dá esse direito aos obesos. Acredito que sim, né? Por nós estarmos falando de uma inclusão, que sim. Agora, a Lívia está me colocando sobre a Lei 7853, alternativa A e alternativa D. Eu não estou reconhecendo qual que é essa questão, que a gente passou por tantas. Ah, tá. Dos censos demográficos, é essa, Lívia? É a do censo. Se for a do censo demográfico, só me dá um ok aqui, se é essa aqui que você ficou com dúvida. Acredito que seja. Aqui, ela está falando da letra A e da letra D. A única diferença aqui, ó, os censos demográficos realizados a partir de 2019 incluirão as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista. Essa é a certa. Agora, a D, no censo de 90, não deverão ser incluídos. O que eles fizeram de mudança é só o ano. O ano correto não é 1990, o ano é 2019. Por isso que 2019, a alternativa A está correta, tá? Eles puseram a mesma informação e mudaram só o ano, 90 e 2019, mas o ano correto é 2019, por isso a alternativa A está certa. Pessoal, eu ainda tenho muito conteúdo. Ok, Lívia, que bom que orientou. Ana Flávia, obrigada por ter mandado o artigo da lei. E, Lívia, que bom que sanou sua dúvida também. Pessoal, eu ainda tenho muitas, né? Vocês estão com os slides aí abertos. Eu ainda tenho muita questão para falar para vocês, né? Peguei o maior número de questões possíveis, mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Infelizmente, queria poder trabalhar todas as questões com vocês, mas como a gente está tendo uma sequência de aulões ao vivo, se eu permaneço, eu vou atrapalhar o professor que vem. Então, me desculpem, mas vocês podem dar continuidade às aulas participando nos nossos cursinhos específicos. Hoje a gente está com promoção de 30% para quem adquirir e formando novas turmas. O Douglas chegou aqui agora para a gente fazer o sorteio, né, Douglas? Vamos embora fazer o sorteio da bolsa? Tá, o Douglas pediu para a gente dar um intervalinho, não saiam não desconectem, que ele vai montar aqui o site no Instagram certinho para a gente fazer o sorteio ao vivo aqui. Eu coloquei bastante questão e a gente espera encontrar vocês no curso para a gente poder compartilhar mais e a gente vai ter mais aulas, tá? Aguardem só um pouquinho, pessoal.